Cara, sério, os quadrinhos dos heróis é uma das mídias que mais tem mudanças, principalmente quando se trata dos personagens que compõem as editoras, né, Marvel, DC Comics, etc. Estamos acostumados a sempre ver nas revistas os heróis clássicos como o Capitão América, o Homem de Ferro e o Hulk, por exemplo. Mas para que as histórias possam caminhar para frente e gerar momentos cada vez melhores para os leitores, é preciso que novos personagens, obviamente, sejam criados. O mais comum é a criação de novos heróis, porém heróis nascem na mesma medida e muitas vezes deixamos esses novos heróis passarem despercebidos por falta de atenção. Então no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma lista com os novos heróis criados pela Marvel. Tem alguns bem poderosos, tem alguns interessantes e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Lembrando que a Marvel tem quase 100 anos de idade, então quando eu digo que o personagem é novo, é porque ele tem por volta de uns 10 anos assim de publicação ou até menos. Então mano, você vai gostar bastante desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que eu vou pensar se eu trago pra vocês um dos vilões mais novos dos quadrinhos, ou mutantes mais novos e etc. Tem bastante vídeo que eu quero trazer, muito vídeo sim diferente, exclusivo, que você só vai ver aqui no canal Espaço Nerd. Então vamos lá, para começar temos a Aero. A Aero é uma personagem chinesa que tem como poder a manipulação dos ventos. Ela pode solidificar também o ar, criando objetos e fazer clones feitos do próprio ar. Ela teve poucas interações nos quadrinhos, mas veio até a parte ocidental do planeta após sentir que havia algo errado com os ventos. No meio da confusão ela acaba lutando contra demônios de Muspelheim, um dos 9 reinos da mitologia nórdica. E é basicamente isso. A personagem foi criada pela Marvel no intuito de adentrar ao mercado chinês, colocando uma personagem com que eles se identificassem. Até mesmo os escritores dessas histórias eram chineses, mas pelo jeito não deu muito certo, já que a personagem simplesmente sumiu e nem ganhou uma história direito. É uma pena, já que os seus poderes são de fato interessantes e poderiam ser bem mais explorados em sagas ao lado dos outros heróis. Próxima personagem temos a Singularidade. A Singularidade não possui uma origem muito bem definida atualmente, mas sabemos que ela é uma entidade cósmica, ou pelo menos ela já foi uma entidade cósmica. Ela apareceu na época em que o Doutor Destino havia pegado os poderes dos Beyonders e estava comandando o multiverso. Então toda a história à sua volta envolve uma batalha pela restauração do multiverso. Ela desapareceu nesse arco tão rápido quanto surgiu, absorver um grupo de mortos-vivos e desaparecer com eles no céu. Mais tarde ela volta a aparecer no universo principal da Marvel, o 616, após toda a crise com os Beyonders ali depois passar. Nesse novo período, os heróis estavam enfrentando uma entidade conhecida como Antimatéria, e a Singularidade desapareceu após uma explosão na luta contra essa mesma entidade, sendo essa então a última aparição da personagem até onde eu sei. Ela demonstrou poderes como aprendizagem muito rápida, teletransporte, criação de portais, ela podia voar, absorver pessoas, objetos e explosões de energia, sem contar que todo o seu corpo parecia que você estava vendo a própria galáxia. Ela inclusive fez parte também de um grupo da Marvel formado só por mulheres, né, que era chamado de Força V. Próximo personagem temos o Crescente. Dan B tem o mesmo problema da Aero. Foi uma personagem criada para o público chinês e não engatou tão bem assim nas vendas e na popularidade. Não à toa, ela faz parte da mesma equipe da Aero, os Agentes de Atlas. Mas pelo menos Dan B ganhou uma história de fundo, ao contrário da Aero, que nem uma origem possui nos quadrinhos. Dan B era filha de um dono de antiguidades, mas ao voltar para casa ela percebe que está tudo destruído. Ela descobre que o pai estava no mercado negro de antiguidades e um grupo de criminosos estavam ali para cobrar o que o pai dela devia. O seu pai então acaba sendo sequestrado. Na busca de encontrá-lo, ela se junta aos Agentes de Atlas, que é uma equipe, né, de novos heróis, e acaba no meio do combate contra os demônios de Muspelheim, assim como a Aero. Ela então tem como arma uma máscara que concede a ela poderes místicos, e ela com isso pode invocar o espírito de um urso e ganha vários poderes, inclusive a super força e super resistência. Cara, é uma ideia bem legal. Eu sinto uma aproximação aos poderes da Vixen do universo da DC Comics, né? Só que no caso aqui é apenas de um urso. Já da Vixen, ela utilizava os poderes dessa forma, só que de vários animais. Próximo novo personagem dos quadrinhos temos Carl Valentino. Carl é um mutante que conheceu o filho do Wolverine, Daken, em 1967 no Canadá, mas eles acabaram se separando e o Carl morreu de velhice. Já o Daken continuou vivo graças à natureza dos seus poderes herdados do Logan. O Daken só foi se lembrar do Carl depois de décadas e conseguiu recuperar o seu corpo e levá-lo
levá-lo até Krakoa. Lá ele pediu para o grupo dos 5, que é um grupo muito poderoso dos mutantes lá em Krakoa, que conseguem ressuscitar e trazer mutantes antigos de volta à vida, para ressuscitar esse jovem mutante Kal. Os 5 então atenderam o pedido e trouxeram Kal de volta à sua forma mais jovem, ao invés da forma como ele havia falecido. Com um novo corpo e nova vida, ele se batizou como Summonus, e por enquanto só foi essa a sua aparição nos quadrinhos, ajudando também a Kitty Pryde a encontrar o Daken ao desaparecer. Ele tem um poder bem diferente, o Neuromancia, onde ele pode entrar, transmitir e até mesmo controlar o sonho das pessoas à vontade. Ele é tipo um Sandman da Marvel. Ele também tem uma certa resistência telepática e pode deixar os seus oponentes inconscientes. Próxima personagem nova a ser criada, temos a Monger. Monger é uma garota que faz parte da raça dos Inumanos e, acredite ou não, ela é a maior mente de toda a Marvel. Ela estudava em uma escola pública e inclusive era taxada como estranha pelos seus colegas por ser tão diferente. No caso, a mais inteligente de todo mundo. Ela então ganhou esse apelido por estar sempre no mundo da lua, Monger. Ela é tão inteligente que criou um dispositivo que criava rupturas no espaço e trouxe um dinossauro de outra dimensão para ser seu aliado. Ela sabia que era uma inumana antes mesmo das névoas terrígenas afetarem o corpo dela. Na verdade, ela tentou a todo custo evitar as névoas, já que não sabia as consequências que viriam depois. Por sorte, ela recebeu o poder de criar um elo mental com seu dinossauro de estimação. Praticamente são poderes mentais que ela tem. E ela é tão inteligente que em um teste de QI com o Senhor Fantástico, né, o líder do Quarteto Fantástico, ela ficou muito acima dele. Isso é um baita de um feito, cara. Estamos falando do Reed Richards, que era até então a maior mente de toda a Marvel. Obviamente ele ainda é, né, porque ele tem mais experiência, mais histórias do que a própria Monger. Porém, ela tem um potencial de ultrapassar ele no futuro. Só que ela não recebe tanto reconhecimento assim, nem dos fãs e nem de outros heróis. Próximo personagem temos o Dylan Brock. O Dylan é o filho do Ed Brock com a Annie. O Ed transferiu o Venom para dentro dela após ela ser mortalmente ferida. E ao retornar para o Ed, o Venom deixou uma parte sua na Annie, deixando ela grávida nesse processo. Annie ficou tão aterrorizada com a experiência que tirou a própria vida. Pois é, o Dylan foi criado pelo avô paterno, Kal. Constantemente, cara, esse avô espancava o jovem. O Ed só foi descobrir sobre o seu filho 9 anos depois, quando o Dylan fugiu do seu avô paterno. Mas o Ed o deixava acreditar que eles eram na verdade irmãos, ao invés de pai e filho, a fim de proteger o garoto de algumas ameaças. Os dois juntos então entraram em muitos problemas, como a Guerra dos Reinos, onde os Anões Negros tentaram destruir os 9 reinos, e principalmente no arco ali do Carnificina Absoluta e no King's Black, né, o Rei de Preto do Knu, o deus dos simbiontes, onde o Ed Brock se tornou o novo deus dos simbiontes e deixou o seu filho como o Venom aqui na Terra. Inevitavelmente, os dois se ligaram e o Dylan assumiu o posto de Venom, enquanto o Ed tinha suas novas obrigações com o universo, como sendo o deus de todos os simbiontes. O Dylan então possui os mesmos poderes do Venom, por compartilharem o mesmo corpo. Então ele tem super força, regeneração, pode soltar teias e também grudar nas paredes. Além disso, ele também é metade humano e metade simbionte, então ele tem a capacidade de sentir quando outros da sua espécie estão próximos a ele, e tem meio que uma telepatia com esses outros simbiontes também. Próximo personagem temos K.K. Wade. Kay era um garoto adolescente fã de monstros, que vivia com a sua família no estado da Geórgia. Quando ele foi atingido por uma bomba terrígena, ele acabou descobrindo que era na verdade um inumano e despertou seus poderes de poder invocar os monstros que ele desenhava. É tipo o Sai lá do anime Naruto. Os seus pais não desconfiaram de início que o seu filho tinha poderes, já que não são poderes que ficam, digamos que, à mostra, mas após 2 ataques de monstros seguidos, eles começaram a acreditar. A partir daí, eles ficaram constantemente mudando de estado para ninguém correlacionar o Kay aos ataques desses monstros. Eventualmente descobriram os poderes dele e ele acabou se juntando ao Homem-Aranha, ao Groot e à rainha dos Inumanos, a Medusa, e deixando claro que ele tem como poder a convocação de monstros, né, e a criação e o controle desses monstros. Ele geralmente apenas teletransporta um monstro de um lugar para o outro para ajudar na batalha. Com o tempo, com mais treino, ele percebeu que podia criar monstros em qualquer momento, cara, no meio da batalha. Podia também criar armas e também se comunicar com esses monstros e até mesmo fazer fusões com esses monstros. Cara, é um poder bem legal e ele usa esses poderes de invocar os monstros a partir do desenho de uma forma bem criativa. Tá aí mais um personagem que eu adoraria ver mais em novas histórias, até mesmo em live action, seria bem legal. Temos também Ex Nihilo. Ex Nihilo faz parte de um grupo conhecido como Jardineiros, seres com o objetivo de ajudar a moldarem o universo. Ele, junto da sua irmã Abismo, foi responsável por terraformar Marte, por exemplo, criando no planeta uma atmosfera e uma vegetação. Isso, obviamente, nos quadrinhos da Marvel. Ele fez um acordo com o Capitão Universo e com o resto dos
Vingadores de fazer o que ele quiser com Marte, desde que não interferisse com a Terra. Eventualmente, tanto ele quanto a sua irmã se uniram aos Vingadores para lidar com ameaças universais, sendo uma dessas ameaças a vinda dos Beyonders. Nessa saga, eles dão então de cara com dois Beyonders que pediram a redenção dos heróis. Ao ter o pedido negado, os Beyonders atacam Ex Nihilo e também Abismo, e eles acabaram mortos. Seus principais poderes são a manipulação das plantas, explosões de energia, criação e manipulação orgânica, controle do fogo e praticamente imortais, afinal eles envelhecem, né, só que de uma maneira bem lenta. Imortais só nesse quesito de envelhecer, né, porque eles podem sim ser mortos, como aconteceu. E sim, nerds, eu vou trazer mais novos personagens, porque a Marvel toda hora tá criando um monte, tem muitos que eu não mencionei aqui nesse vídeo, vou trazer da DC também, então deixa o like, se inscreve no canal e por enquanto fique com esses outros dois vídeos que tá bem da hora aqui do lado, valeu!